suicídios. Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, aqui nos estúdios ADCast, programa do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba, na direção geral, nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. Estamos recebendo aqui hoje nos estúdios ADCast para nós tratarmos sobre esta lição, a lição de número 10, o presbítero irmão Samuel Silva. Paz do Senhor, irmão Samuel. A paz do Senhor, pastor. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Amém. Também, mais uma vez, recebendo nos estúdios ADCast, pastor Benê, ou pastor Ebenezer Pereira. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Neusley. Um prazer estar aqui mais uma vez para podermos aprender e auxiliar os nossos professores do nosso campo. E um prazer estar aqui também com o nosso professor, nosso teólogo, nosso presbítero Samuel. Prazer Amém. estar com os irmãos aqui. Amém. É importante, hoje a lição de número 10 vai tratar um pouco sobre a expansão da igreja, vai falar sobre evangelização, que inclusive é a palavra-chave. Então é importante nós fazermos menção aqui, pastor Benê foi missionário durante 8 anos ali na África, então vai ser muito importante aqui durante a nossa lição, também fazendo menção do presbítero irmão Samuel, que tem nos auxiliado aqui em várias lições da Escola Dominical, também é um dos nossos professores do núcleo da ETAD aqui em Piracicaba, então eu tenho certeza que será uma bênção. E eu já convido você que está nos assistindo para que você compartilhe todo o conteúdo do programa ADCast. Eu tenho certeza que será bênção para você, para sua vida, para sua família. Então você compartilha este conteúdo, curta, comente e não esqueça de ativar o sininho para que as notificações cheguem para você de todo o conteúdo que será gravado aqui nos estúdios ADCast. Mas vamos para a lição. Lição de número 10, que vai tratar sobre a expansão da igreja. Texto áureo da nossa lição encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 4 e 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Verdade prática da nossa lição. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Palavra-chave, como eu já fiz menção, evangelização. Leitura bíblica em classe. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 15. E aí eu faço menção mais uma vez. É importante que você faça a leitura em casa antes de chegar lá na aula da Escola Bíblica Dominical. É importante fazer a leitura dos textos, inclusive da leitura diária, que é mencionada aí na sua lição. Amém? Vamos lá para os objetivos da nossa lição de hoje. 1. Apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. 2. Expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. 3. Nós vamos enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Muito bem, então, durante a lição de hoje, como já mencionado aí nos objetivos, nós vamos estudar como a igreja ela foi dispersa por causa de uma grande perseguição, inclusive já havia sido mencionada em Atos capítulo 1 e versículo 8. E vamos fazer menção de que muitas vezes estas perseguições, podemos assim dizer, ou mesmo algumas circunstâncias, são provenientes do próprio Deus para cumprir seus
propósitos. Então, durante essa lição, nós vamos fazer menções destes pontos. Iniciando no tópico 1, a igreja diante da perseguição. Primeiro subtópico, embora perseguida, não fragmentada, presbítero irmão Samuel. Amém. Como o pastor já disse, em Atos capítulo 1, versículo 8, Cristo pede ou manda a igreja esperar, ser cheia do poder e logo na sequência sair de Jerusalém para levar o evangelho. Mas acontece que a igreja se acomodou um pouco, né? Tinha os apóstolos, tinha o Espírito Santo, tinha milagres, tinha o partir do pão, tinha a comunhão. Então, assim, a igreja, ela deu aquela acomodada. E aí Deus, então, começou a agir de uma forma diferente para fazer com que a sua palavra de Atos capítulo 1, versículo 8, fosse cumprida. E aí a gente vê o capítulo 8, versículo 1, colocando ao contrário, né? O 1:8 ele manda aí, quando chega no 8:1 não vai, então eu vou obrigá-los a ir. Deus tem o seu modo, o seu jeito de trabalhar na história, né? Isso é muito importante. Os capítulos 4 e 5 a gente vai encontrar aí uma referência a uma perseguição mais focada na liderança, nos apóstolos, apóstolo Pedro, logo depois do paralítico da Porta Formosa ser curado, ele sofreu ali uma grande perseguição. E quando chega, então, no capítulo 7, como já estudamos a aula anterior, a gente vai encontrar a morte de Estevão. E aí no capítulo 8, então, é estourada uma grande perseguição, uma forma que Deus encontrou de fazer com que esse povo saísse de Jerusalém e fosse levar a palavra por onde quer que eles passassem, né? E o primeiro tópico nosso aqui fala exatamente isso. Era uma igreja que estava sendo perseguida, mas ela não estava sendo fragmentada. Como assim? Aonde um cristão ia, quando chegava lá, ele não levava parte do evangelho, ele levava o evangelho na sua totalidade, né? Ele levava o evangelho inteiro. Então, aonde chegava um cristão, ali chegava a igreja, ali chegava a palavra, não chegava a parte da igreja, né? Então, a orientação dos apóstolos, o poder do Espírito Santo, não deixou a igreja desfalecer com a perseguição. Pelo contrário, aonde eles iam, eles começaram a orar mais, a buscar mais, né? E trazendo para os dias de hoje, o maior problema hoje ainda é o conforto. Infelizmente, estamos nos acomodando, estamos ficando focados em buscar o conforto e esquecendo do Atos 8:1, né? Já estamos cheios do poder, já estamos cheios do Espírito Santo, temos a graça, temos o conhecimento, agora precisamos sair de Jerusalém. Amém. É a importância da igreja hoje, né? Inclusive aqui no finalzinho do subtópico 1, o autor ele coloca, mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou. Ela continuou uma igreja forte e unida. Eu acho isso aqui muito importante, né? Essa questão nós tratamos em uma das lições sobre a organização da igreja. Sim. E ela estava se organizando. Mas daí veio a dispersão por conta de um propósito, né? Como o pastor Samuel fez menção, Atos 1:8. Né? Atos 8:1, o propósito começa a dar início ali no cumprimento. E aí tinha tudo para se desorganizar. Como o professor Samuel ele fez menção, ao invés da igreja parar de orar, não, continuou orando mais ainda. Mais ainda. Né? E a gente vê o resultado por conta do crescimento. É colhido até hoje, até os dias de hoje, é colhido os frutos deste crescimento da igreja primitiva. Então ela continuou uma igreja organizada, uma igreja forte e uma igreja unida. E aí, trazendo aqui as palavras do nosso pastor presidente, o pastor Irineu, uma igreja forte e unida é uma igreja que busca através da oração.
Pastor Benê? Para também colaborar aqui, a igreja de Atos de 1:8, não é isso, professor? Diz que Jesus disse que eles receberiam o poder, seriam cheios do Espírito Santo, para quê? Para ser testemunhas. Para ser testemunhas. Essa é a finalidade de ser cheio, né? Mas sereis minhas testemunhas tanto. E aí tem algumas pessoas que tem um pequeno problema aqui. Primeiro tem que ser aqui, depois é lá, e depois não sei na onde, né? Tudo eles criam essa situação para não fazer missão. Mas não é primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, depois na Judéia. Não, é simultâneo. Então é tanto em Jerusalém, e Samaria, né, e até os confins da terra. Então não tem por que ficar só em Jerusalém. É aqui e lá ao mesmo tempo, é simultâneo. E a igreja, como o professor aqui nos explicou, o pastor Samuel, que ficou acomodado, estava muito bem em Jerusalém lá, né? Estava muito tranquilo. Então, de vez em quando, é preciso umas perseguições. Talvez Deus nos mande em breve. Pastor Benê, você me abriu aí uma brecha para uma pergunta, tá? Você, como hoje o supervisor de missões da nossa igreja, e hoje a nossa igreja é uma igreja que ama missão, que faz missão. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Nosso pastor, ele foi o primeiro missionário da nossa igreja. Sim. E aí uma pergunta que eu faço visando um modo geral das igrejas. As igrejas estão acomodadas em Jerusalém? Não tenha dúvida. Jerusalém é muito bom. Jerusalém tem bons templos. Jerusalém tem boas poltronas. Jerusalém tem palavra. Os irmãos estão cheios de palavra. Louvor bonito. Louvores lindos. Jerusalém é muito bom. Jerusalém é um lugar maravilhoso para ficar. Pastor Samuel, como é bom Jerusalém. Cada dia é um culto diferente. Os cultos se tornam uma atração, na verdade. Os irmãos vêm para a atração. Então, veja bem, venham para a igreja porque tal dia será tal estrela aqui. É uma atração. E para chamar as pessoas para ir. Para que ir para fora? Para que ir além fronteiras? Pastor Neusley, eu vou um pouco mais profundo ainda. Tá tão bom ficar onde está que eu pergunto aos senhores aqui, os nossos crentes, nós, pais, nós criamos os nossos filhos para serem missionários? Nós não criamos filhos para serem missionários, jamais. Vergonhosamente, a resposta é não. Nós não criamos eles para ser missionários. Nós não colocamos nele, incutimos na mente dele o desejo, o amor pelas almas. Nós queremos que eles sejam bem-sucedidos aqui. Oramos por isso, pedimos a Deus, contamos testemunhos pelas vitórias dos nossos filhos aqui. Nossos filhos não são para Deus. Pastor Benê, não estamos nem falando de enviar missionários além do Brasil. Não. Estamos falando da evangelização dentro da cidade. A missão urbana. Né? Exatamente. A verdade prática, ela diz, a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Então, a evangelização e a missão, ela é essa. E sair de Jerusalém isso, né? é justamente isso, sair de dentro das quatro paredes. Das quatro paredes. Para a evangelização. Então, infelizmente, a igreja de Jerusalém, como dito aqui pelo nosso professor, ela foi... É como se fosse obrigada a criar uma situação, ter uma situação para que ela pudesse sair ali do território de Jerusalém e pregar o evangelho em Samaria e até os confins da terra. E graças a Deus chegou até nós. Mas essa aqui é a nossa Jerusalém. Louvamos a Deus, pastor Neusley, que a nossa igreja é uma igreja que sai das quatro paredes. Louvamos a Deus por isso. O nosso pastor tem essa preocupação. Eu sou testemunha disso. Nosso pastor, ele é um missionário desde quando ele era um obreiro em Campinas. Quando ele veio para Piracicaba, com poucos anos, ele começou um trabalho missionário na África. Ele foi o primeiro aí. Não é que ele não tem problema nenhum em enviar.
é bíblico enviar. Mas ele foi o primeiro aí, dando exemplo, abrindo caminho, deixando tudo preparado, com as mínimas condições possíveis para que quando a gente chegasse lá, já tivesse um caminho para nós, dar continuidade no trabalho que ele começou. Então nós estamos em uma igreja, graças a Deus, missionária. Eu louvo a Deus, eu tenho uma alegria muito grande em poder fazer parte desta igreja, que é uma igreja verdadeiramente missionária. Então a nossa igreja, aqui na nossa Jerusalém, que é a nossa Piracicaba, é uma bênção. Aqui é muito bom estarmos aqui, mas não estamos só aqui. Nós temos nossas igrejas na África. O pastor Neusley já visitou no início um trabalho na Dinamarca, Noruega, que tudo começou daqui da nossa igreja. Nós ajudamos agora o nosso missionário na Índia, o pastor Paulo, no Acre, no norte de Minas e outros lugares. Amazonas, né? Manaus, não sei, não lembro. E a nossa igreja está fazendo o ID, cumprindo o ID de Jesus. Nós não estamos só aqui. E um projeto evangelístico com os jovens, né? Que o pastor vai ser mesmo uma está bênção. fazendo o treinamento com eles para sair para a rua. Então, a nossa igreja é um exemplo. Se alguma igreja quiser conhecer sobre missões, se quiser conhecer missões de verdade mesmo, não esses programinhas que tem por aí, missão de verdade, vem aqui na nossa igreja em Piracicaba que vai conhecer de fato o que é uma missão. E aí eu já até deixo aí sugestão para o professor que ele possa trazer essa reflexão também para o aluno. Se o aluno ele está apto para fazer missões. Não missão ele ir para a África, porque às vezes as pessoas pensam que a missão é só ir para lá. Não, mas o aluno está pronto para evangelizar o vizinho, o parente, o próprio filho, o esposo, a esposa. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família? E perder o vizinho? Mas vamos lá que o tempo corre. Segundo subtópico aqui, a igreja em luto. Pastor Benê. A igreja já havia passado por muitas situações. Descido o Espírito Santo, a igreja já tinha recebido o poder de Deus, a história conta que os milagres já estavam sendo publicamente feitos, ganhos de almas aos milhares. Então era uma igreja que estava passando por muitas vitórias. Tinha perseguições? Tinha, um apóstolo preso ali, alguma coisa acontecendo aqui, havia algumas situações? Sim, havia. Mas a igreja estava vivendo de vitória em vitória. Jesus havia assunto aos céus e deixado o Espírito Santo, mas de repente o inesperado acontece. Um irmão morre. E ele morre não é porque ele teve um problema de saúde, não é por um acidente comum, morreu pela causa de Cristo. Agora a igreja que estava vivendo de vitória em vitória se vê agora em um luto. Então é uma igreja que chora, uma igreja que está entristecida. Aqui diz que os irmãos plantearam, choraram, lamentaram a morte do diácono Estevão. Então tem situações na nossa vida, na igreja, no corpo de Cristo, que vamos chorar, que vamos passar por essas situações. E nós precisamos estar prontos para isso. O que mais chama atenção é a razão pela qual Estevão morreu. Ele morreu pela sua fé. E os irmãos que estavam ali em luto, enlutado, eles estavam com o mesmo sentimento. Eu posso ser o próximo. Hoje eu estou aqui velando o nosso irmão, mas eu posso ser o próximo. Então, é importante nós imaginarmos o que aqueles irmãos que estavam sepultando Estevão, que estavam velando, que estavam em luto, eles tinham esse sentimento, eu posso ser o próximo. Então, nós precisamos entender que, se caso isso vier a acontecer, podemos ser o próximo. Hoje, já falamos na aula passada, que no nosso país não temos isso, não somos perseguidos, não tem esse problema. Mas há irmãos nossos, pastor Neusley, há irmãos nossos, pastor Samuel, fora do Brasil, em países perseguidos, que eles passam por isso hoje. Estão sofrendo luto. Que Deus nos ajude a superar essas dificuldades. Há uma pessoa que nem é do nosso meio, mas eu vi uma pequena entrevista de um ator muito famoso, o que foi o diretor lá também, o ator daquele filme Paixão de Cristo. Ele sendo questionado por alguns repórteres. Mel Gibson.
Ele foi questionado por alguns repórteres e falando, você acha que isso é verdade mesmo? Você está fazendo um filme falando sobre Jesus, será que isso é verdade? Ele diz, olha, é histórico, nem precisa da Bíblia para saber disso. Mas os apóstolos estavam lá, eles viram. As testemunhas estavam lá, eles viram. E ele diz, ninguém morre por uma mentira. Ele jamais morreria por uma mentira. Quando tem uma arma na cabeça, você vai falar a verdade. Ou então você vai mentir para não morrer. Mas nunca segurar uma palavra para você morrer. Ninguém morre por uma mentira. E eles estavam dando a vida pela mentira. E esses irmãos aqui estavam se colocando na fila para ser o próximo também. Amém. Vamos lá para o terceiro subtópico. E ele é uma continuação desse primeiro tópico, né? Do segundo tópico, que diz a igreja em luto, muito bem explanado pelo pastor Benê. E aí, no terceiro, diz aqui que a igreja, ela chorou, pranteou, derramou lágrimas por Estevão. Contudo, esta mesma igreja, ela não se desesperou, nem se desmotivou, ou foi devorada pela tristeza. É interessante essa palavra, né? A igreja não desesperou, não desmotivou e não foi devorada pela tristeza. Porque se acontecesse tudo isto, não chegaria ao que chegou a igreja primitiva. E esses dias, quando eu estava lendo esse pedaço e eu grifei essas palavras, me veio à memória até uma pregação de um pastor quando ele faz menção ao texto de Davi. Davi peca, nasce a criança ali, a criança fica doente, né? E durante 7 dias, Davi jejua, ora, para que Deus tivesse misericórdia da criança. E ele fica lá com as roupas, a mesma roupa, sem comer nada. E os servos dele, tudo ali olhando, o que Davi tá fazendo? Meu Deus, né? Olha como Davi tá. E aí, quando a criança morre, os servos ficam todos com medo de ir lá dar o recado para Davi. E Davi vê eles cochichando de longe e pergunta, o menino morreu? Eles dizem, morreu. Davi simplesmente se levanta, toma banho, troca as vestes, vai até a cozinha, come pão, entra dentro da casa de Deus e vai adorar. Glória a Deus. Davi se desesperou até o momento que ele via que tinha a esperança. Depois que passou aquele momento, ele falou, não vou me desesperar mais. Agora é com Deus, né? Agora... Aí perguntaram, mas viu, Davi, você, quando a criança estava ali, você ficou lá, agora que a criança morreu, ele falou, viu, morreu, o que eu vou fazer? Foi mais ou menos essas palavras deles, que eles disseram. Não tem como eu trazer ele à vida mais. Não tem como eu trazer. Então agora, eu adorar a Deus, é mais ou menos o que aconteceu. O povo chorou, ficou triste, planteou a morte de Estevão, sim, o texto diz isso. Só que a partir do momento que eles enterraram, não houve desespero mais, não houve desmotivação, não houve uma tristeza contínua, não. O povo simplesmente, vamos fazer a obra do Senhor e continuar a mesma defesa da fé que Estevão fez. E continuaram, lógico que alguns tiveram que se dispersar, tiveram que fugir dali para não morrer, porque ninguém quer morrer. Sim, Ninguém quer morrer, né? Mas continuaram defendendo a fé em outros lugares e aí foi onde houve a expansão da igreja. Pastor Neusley, a gente pode fazer um paralelo aí? Uma das razões que eles não desesperaram também é que a fé deles não estava em Estevão, nem nos apóstolos, estava em Cristo. Estava em Cristo. Então, Cristo está vivo. Quem está morto é Estevão. Cristo está vivo. Então, vamos continuar. Algumas denominações que eles são fundamentados no líder fundador. Existem algumas denominações que se o líder morrer, acaba a igreja. Dias atrás aí um morreu, tá uma bagunça lá. Que a fé deles não está em Cristo,
está no fundador da denominação. Então, ele é o exemplo a ser seguido, ele é o centro. Morreu, acabou a igreja. A Assembleia de Deus, não. Glórias a Deus por isso. Os nossos pais na fé, os missionários fundadores da nossa igreja, há mais de 100 anos atrás, Daniel Bergman, Navin e outros mais, não tem nenhum deles vivo mais. A outra geração já se foi, a outra já se foi, e olha onde nós estamos aqui, porque nós estamos centralizados em Cristo, não desesperados. Essa geração vai passar, se Jesus não voltar, a Assembleia de Deus ela continua, porque nós somos fundamentados em Jesus Cristo. E é justamente o que nós vamos tratar agora no próximo tópico, né? Que é a igreja que evangeliza, mas o contexto desse tópico é o evangelismo cristocêntrico. E aí, o primeiro subtópico aqui, evangelização centrada na palavra. Presbítero Samuel. Muito bem. A gente sabe que os impactos da perseguição foram, para muita gente, a ideia era destruir a igreja, né? Principalmente para Satanás. Ele tinha a ideia de destruir. Mas o impacto, apesar da violência, do sofrimento, de tanta coisa, a igreja primitiva teve um impacto de desenvolvimento, de expansão, né? E levou o cristianismo a muitos lugares, porque onde chegava um crente, ele se multiplicava ali, né? E por que ele se multiplicava? Porque ele levava uma palavra verdadeira. Você imagina você chegar para um grupo de pessoas que não conhece nada de Jesus, que estão passando por uma provação, passando por uma necessidade, você chegar e falar, olha, eu conheço a solução. Jesus é a solução. Vocês querem conhecer a solução que eu conheço? E aquela pessoa não levava só uma palavra de autoajuda, uma palavra de conforto, não, ele levava a Cristo. Aonde eles iam, a palavra, o centro da sua evangelização era a palavra. E eles falavam assim, olha, essa palavra liberta. Tem uma palavra chamada evangelho, vamos conhecer, vem aqui. E aonde as pessoas iam se achegando e as igrejas iam crescendo, o evangelho ia prosperando e a perseguição que a princípio era para destruir, agora ela gerou vida. Aonde as pessoas iam, elas se multiplicavam, né? Então assim, foi um tiro na culatra para o diabo. Mas o que mais nos chama a atenção é que hoje a perseguição, o diabo já entendeu a estratégia. Se ele perseguir, o que vai acontecer? A igreja vai orar. A igreja vai orar mais, a igreja vai ler mais, a igreja vai buscar mais o conhecimento bíblico. E ele não quer isso. Ele faz de tudo para quê? Para que a gente se acomode. Então ele não persegue, ele protege. Hoje em dia é moda ser gospel, hoje em dia é moda ser... O diabo é sutil, né? É sutil demais, entendeu? Inteligente, como o senhor diz. Muito inteligente. Então, assim, a evangelização centrada na palavra fez com que as pessoas, com que os irmãos que estavam fugindo da perseguição, quando chegava num determinado lugar, essa evangelização expandia ainda mais a igreja. Por quê? Eles levavam a verdade. Quando se prega a verdade, meu irmão, não tem pra ninguém. É certeza de que a igreja vai crescer. E a palavra da verdade, irmão Samuel, ela trazia conversões, milagres e libertações. Olha que coisa linda, né? Mas vamos lá, já pulando para o segundo subtópico aqui, que trata justamente do que o pastor Benê já havia começado a explanar aí, né? A evangelização centrada em Cristo. Há muitos modos de evangelismo, né? E todos eles, os bons, eles devem ser aceitos e colocados em prática. Estratégias são feitas. Estamos aprendendo com o nosso pastor agora, o grupo de jovens aqui do setor 1. O pastor Irineu está trazendo para nós ensinamentos, estratégias para como melhor a gente evangelizar. E isso é muito importante para um bom resultado. Porém, pastor Neusley, a mensagem não pode mudar. As estratégias podem ser mudadas. Podem ter novas estratégias, boas estratégias, mas a mensagem não muda. A mensagem é da cruz de Cristo. É que Jesus, ele morreu. Então, vamos lá.
O que o pecador deve saber? Que ele é um pecador. O que ele deve saber? É que ele está condenado a ir para o inferno. O que ele tem que saber é que Deus amou o mundo. O que ele tem que saber é que Jesus veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. O que ele tem que saber é que quem crê e for batizado será salvo. É isso. Estratégias podem ter, mas a mensagem do evangelho é Cristo. Não se pode mudar. Não pode oferecer um algodão doce para o pecador. Tem que mostrar para ele, não é isso, professor? Que a palavra, na aula passada, o professor, nosso pastor Samuel, ele disse que o povo gosta de palavra. Não é verdade que não querem a palavra, né? Então, a palavra cheia do Espírito Santo, ela invade o coração, e quem produz o resultado, e quem convence o homem é o Espírito Santo, e produz um resultado. Então, Filipe, ele não confiava nas estratégias. A lição diz, Filipe não estava confiando apenas no que ele dizia, como ele dizia, a maneira que ele dizia, o tom da sua voz. Não, ele confiava na ação do Espírito Santo que convencia aquelas pessoas. Então, o pastor Neusley é bom professor ensinar, explicar isso para os alunos, que a evangelização deve ser centrada em Cristo. Cristo é o centro. As pessoas, os pecadores, devem ouvir que Cristo salva. É Cristo que tira o pecador da sua situação e salva e leva para o céu. Amém. Aqui o autor até coloca, né? Filipe não pregava ideias da moda. Hoje tem bastante, né? Hoje tem. Hoje tem muito, né? Eu já Inclusive. falei em outra aula, né? O rapaz evangelizando o outro e ele citou... Meu, a minha igreja é muito boa, a minha igreja tem judô, Não, tem olha karatê, tem balé para as crianças, para suas filhas, vamos lá, a minha igreja é maravilhosa. E aí quando ele terminou de evangelizar, eu perguntei, rapaz, a sua igreja não tem Cristo, né? Não tem Jesus? E ele ficou meio de cabeça baixa ali. Mas, infelizmente, hoje se apresenta mais o clube do que Cristo. Eu acho que não precisa ir nem tão longe, igual o senhor foi aí, deu um exemplo bem, né? Mas até dentro das nossas próprias igrejas, as pessoas parece que eles ficam querendo achar o que não tem na Bíblia e dizer assim, eu vou pregar alguma coisa que tá aqui que nunca ninguém viu, nem Jesus revelou isso Vou inventar pro roda, autor. né? Nem Jesus revelou isso pro autor que escreveu, pro autor do livro. Deus não revelou isso para Paulo, Deus não revelou isso para Pedro, mas eu vou pregar isso aqui. Parece que tem alguns que fazem isso. Tem, bastante. Né? No nosso meio, Infelizmente. infelizmente tem. Quer né? inventar roda, né? Quer fazer uma coisa que já existe. Né? Exatamente. Quer criar uma situação. O evangelho é tão simples. O evangelho é simples. O evangelho que muda é essa simplicidade do evangelho. Exatamente. E aí o autor até coloca aqui, ó. Cristo era o centro de sua Glória a pregação, né? E ainda coloca, qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. E aí eu até trouxe aqui dois grandes evangelistas da nossa, vamos para o nosso século aqui, da nossa geração, né? Um faleceu recentemente, Jim Swaggart, né? O maior pregador pentecostal. O pregador pentecostal que mundo pregava a conheceu. cruz. Eu era fã dele pela mensagem. Billy Graham também Os dois. pregava a cruz. Os sermões deles, eles mesmos diziam, se não houvesse dentro da pregação a pregação, a cruz, eles não tinham pregado nada e não havia conversão. Podemos acrescentar mais um, pastor Neusley? Pode. É com americano também, mas é brasileiro. Bernard Johnson. Bernard Johnson. Que ficou aqui no Brasil e... É um brasileiro, É um vamos dizer brasileiro, assim. né? Que também já dorme no Senhor, mas que impactou o norte de Minas, parte de São Paulo. Gerações com as cruzadas, cruzadas evangelísticas. evangelísticas. Inclusive, ele pregou em muitas cruzadas com Billy Graham, né? Exatamente. Com Billy Graham. Mas é justamente isso. Mas pulando aí agora para o terceiro tópico da nossa lição, nós vamos tratar sobre a igreja que dá suporte à evangelização. A igreja que dá suporte à evangelização. E o primeiro subtópico aqui trata sobre o suporte da igreja
que aí nós já estamos entrando dentro do terceiro objetivo, que é o discipulado. Presbítero irmão Samuel. Muito bem. A igreja primitiva, ela tinha como função a palavra de Deus. Ela tinha como base pregar a palavra de Deus, né? Tanto é que os apóstolos começaram a ficar sobrecarregados entre pregar a palavra de Deus e ensinar e fazer ainda as tarefas, cuidar das viúvas, cuidar de tantas coisas. E aí eles instituíram, então, um grupo de homens cheios do Espírito Santo. Estevão estava entre eles, os diáconos. Para quê? Para que eles ficassem focados só na palavra de Deus. E quando a igreja começou, então, a sair fora dos seus portões, ela, então, começou a criar meios para que essas pessoas que fossem pudessem pregar a palavra e se sustentar lá, né? Não bastava só enviar o missionário, tinha que dar suporte para que a missão fosse bem sucedida, fosse um sucesso, né? E quando a gente vê os apóstolos, logo no comecinho da lição diz assim: no livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Para que isso? Para que eles, além de conhecer quem era Jesus, tivesse agora o exemplo prático de dois homens que estiveram com Jesus e podiam falar de uma forma mais clara, trazendo um conhecimento amplo para a região de Samaria. O apóstolo Paulo chegou em uma determinada igreja e perguntou assim: vocês conhecem o Espírito Santo? Não, a gente só conhece o batismo de João. E ele disse: então, pera um pouquinho, vamos arrumar essa situação aqui, porque vocês precisam conhecer mais profundamente, né? E o que ele fez? Ele simplesmente orou sobre eles e o Espírito Santo desce sobre aquela igreja. Então, assim, a igreja, ela precisa, sim, dar suporte aos seus pregadores, aos seus discipuladores, aos seus professores. Para quê? Para que esses homens e mulheres de Deus, por onde passar, consiga levar o Evangelho de Cristo de uma forma plena, de uma forma saudável e sem se preocupar em ter que correr com o tempo e outras preocupações, né? Eu vejo assim que esse suporte para um missionário, para um evangelista, para uma pessoa que leva a palavra, ele é insubstituível ou imprescindível. Eu acho até que quem teria aí mais... nem qual é a palavra que eu posso usar aqui, mas quem teria mais a base para até nos dar exemplo sobre isso, bom Samuel, é o pastor Benê, Sim. né? Que foi missionário nosso durante 8 anos na África e ele pode falar, inclusive, de todo esse suporte que a igreja de Piracicaba dava ali. Então eu vou até abrir aqui um espaço, pastor Benê. Como o pastor Samuel falou sobre o suporte que é necessário para que ele possa fazer o trabalho, graças a Deus eu tive. A igreja, como nós temos um pastor missionário, que é o pastor Irineu, então ele sabe das angústias, dos problemas, das dificuldades que o missionário passa, porque ele passou primeiro. Então, sabendo ele disso, nós não precisamos nos preocupar. Pastor Samuel, nós nunca nos preocupamos no campo missionário com uma questão financeira, por exemplo. Mas nunca. Nunca tivemos essa preocupação. Porque a igreja de Piracicaba, através do nosso pastor, dava para nós todo o suporte. Porém, eu vi missionários que foram enviados por igrejas brasileiras do centro do país e, infelizmente, pastor Neusley, eles passarem necessidades, de maneira que os nativos tinham que ajudar eles. É o inverso. Geralmente, para um país pobre que nós vamos evangelizar, além da palavra, também levamos a alguma ajuda humanitária também. Mas a necessidade desse missionário era tão grande que os nativos, com o pouco que tinha, precisava ajudar ele para ele não morrer. E nós se ajudávamos entre nós, missionários, que eram muitos de vários lugares do Brasil, de várias denominações, sabendo daquele nosso irmão, a gente ajudou também algumas vezes. Como essa pessoa, pastor Samuel, pastor Neusley, como que esse missionário pode focar em ganhar almas para Jesus? Como que essa pessoa pode pensar em evangelizar?
Porque ao contrário do que as pessoas pensam, que o missionário está todo dia evangelizando, ganhando muitas almas. Não, primeiro ele precisa estar vivo. Exato. Ele tem que estar vivo primeiro. Depois, se ele estiver vivo, tendo água para beber, tendo comida para se alimentar e tendo roupa para vestir, aí ele consegue fazer um trabalho de excelência. Aí, pastor Neusley, entra uma outra questão que se tornou uma cultura na igreja brasileira. Quanto mais miserável for o missionário, melhor ele é. Então, razão pela qual criou-se na igreja brasileira, não digo a Assembleia de Deus aqui nosso, falando em geral, criou-se no meio cristão brasileiro, vamos dizer assim, deixa eu achar uma palavra aqui, mas eles colocam no pedestal o pior missionário que existir. Então, quanto pior, melhor. Quanto mais miserável, quanto mais testemunho de fome, quanto mais testemunho de perseguição, tudo que for pior, ele é melhor. Mas isso não condiz com a igreja de hoje. A igreja dos nossos missionários no passado, eles sofreram isso porque a igreja não tinha possibilidade de cuidar deles. Deus deu condições para a igreja para poder cuidar dos seus missionários. Então a provisão Deus já trouxe. Então a igreja que não cuida dos seus missionários, que não cuida dos seus evangelistas, ela é negligente. Sim. Porque Deus já deu a condição. Então, infelizmente, pastor Neusley, hoje nós vemos, pastor Samuel, muitas igrejas que eles dão ajuda, falsas ajudas missionárias. Eles fazem grandes congressos de missões, muito trabalho de missões, arrecada rios de recursos e envia uma migalha para o missionário. E obriga o missionário a se tornar um mercenário. Então ele é obrigado a fazer parceria com muitas igrejas para poder conseguir sobreviver. Quando, na verdade, não seria necessário. A igreja que envia, ela é responsável. A igreja que enviou Paulo foi responsável. Sim. Então a igreja que envia é responsável. Graças a Deus, a nossa igreja em Piracicaba tem essa consciência de ajuda. Olha, é até estranho dizer, mas eu tive dinheiro e não tinha o que comprar. Né? Não tinha o que eu precisava comprar, não tinha, mas eu tinha o dinheiro ali. Então, nunca me preocupei com a questão de documentos, de visto, dos DIRES, né? Direito de residência, nunca tive esse problema. O nosso carro, graças a Deus, sempre tinha gasolina. Nós tínhamos sempre o necessário. Não enriquecemos. Claro, não tínhamos para enriquecer. De maneira nenhuma. Não tiramos proveito da situação. Mas o que era necessário para a sobrevivência, a igreja de Piracicaba sempre foi fiel. E eu agradeço a Deus pelo nosso pastor, pela nossa igreja, que sempre apoiou, sempre cuidou, sem tocar trombeta. Isso que é o mais importante. Fez assim, deu dízimo do dízimo mesmo. E é uma bênção de Deus, um exemplo. Por isso que eu digo, isso acho que na outra aula, foi nessa, que quem quiser aprender sobre missões, vem para Piracicaba. Aqui tem uma escola boa de missionários. Glória a Deus por isso, né? E aí, eu já, mais uma vez, te convido a compartilhar, curtir, comentar. E te convido também a ser um missionário. Se você não pode ir, você pode ofertar, você pode orar. Então, continue sendo um missionário. Bem? Deus possa abençoar a sua vida. Vamos continuar aqui. Pastor Benê, agora nós vamos entrar dentro do segundo subtópico, que vai tratar sobre a igreja que discipula. Eu sei que você preparou aí esse segundo subtópico, mas eu queria que você incluísse aí também, nesse segundo tópico, inclusive porque eu tenho conhecimento, a gente sempre conversa, e hoje, os dois missionários que estão na frente das duas bases missionárias nossas na África, eles foram missionários, eles foram obreiros que aceitaram a Jesus, tiveram a conversão, foram batizados e discipulados por você ali na África durante esse tempo que você ficou ali. E hoje são os pastores das duas maiores bases missionárias nossas, uma em Maputo, né? Sim. Matola, e outra em Beira. Inclusive, o de Maputo está vindo agora daqui a um mês. Daqui a um mês, né? E aí, justamente sobre isso, sobre essa questão do discipulado, como que foi feito, você pode até explanar um pouco para nós dentro desse contexto. Pastor Neusley, o discipulado ele é tão importante. Eu já ouvi uma frase sua dizendo que todo líder
ele precisa formar um sucessor. Ele precisa, porque nós vamos embora um dia. Nosso tempo passa. Nosso tempo é passageiro, tanto de estar fisicamente em um local ou partir para a glória. A minha preocupação sempre foi formar aqueles garotos, eram todos adolescentes, que a gente ia ganhando para Jesus. A missão, ela é muito boa, pastor Samuel, porque se você precisar de um diácono, por exemplo, você precisa ganhar alguém para Jesus. Aqui no Brasil não, a gente disputa irmãos da igreja um do outro, né? Se alguém quiser ir congregar no Glória, fique à vontade. Rua Albert Einstein, 535. Mas na missão não, você precisa ganhar essa alma para Jesus. E se quiser um obreiro, precisa também discipulá-lo. Usando o exemplo do pastor Celso, do pastor Paulo, pastor Celso Roda e pastor Paulo Chachata, é o que está vindo para cá agora. Eu tive o prazer de poder discipulá-los, e discipular, pastor Shin, é trabalhoso. É lapidar, não é fácil. Você tem que ficar com aquela pessoa ali. Você tem que viver com aquela pessoa. Você tem que ser alguém que ela se interesse por você também. Você não pode reclamar de tudo, você tem que mostrar que o que você faz com paixão, com amor, ao ponto que ela queira ser seu imitador. Então, o que acontece muito, as pessoas têm dificuldade para discipular, porque ao invés de ser uma pessoa que ensina sobre o evangelho, que ama o evangelho, ela reclama da igreja, reclama do pastor da igreja, ela reclama do culto, reclama da liturgia do culto. Então, esses novos convertidos nunca vão querer, em hipótese alguma, ter o evangelho, ser uma pessoa que possa estar na frente de algum trabalho também. E esses dois jovens, pastor Neusley, eles foram discipulados por nós. Nós tínhamos também um programa lá muito interessante. Todas as pessoas que a gente batizava, a gente fazia antes de discipulado. Só que eu não tinha como dar conta de todos eles. Então nós fazíamos o quê? Pegava 10 jovens da igreja que já eram crentes, que já tinham passado pelo batismo. Eu dividia o grupo de candidatos ao batismo em grupos pequenos e cada um era líder desses irmãos que eram candidatos ao batismo. Eles tinham um caderninho lá e eles eram o chiclete na vida deles, grudava neles. Então eles tinham que saber por que não veio no culto, onde eles moram, as dificuldades que estavam tendo. Ensinavam sobre contribuição, ensinavam sobre o batismo do Espírito Santo. Então, todo sábado nós nos reuníamos para a aula de candidato ao batismo, de discipulado, mas durante a semana, esses líderes cuidavam deles, de todos eles. E aí, quando chegava o dia do batismo, eu dizia para cada líder de grupo levar eles até o tanque de batismo, porque eram as pessoas que eles haviam discipulado durante aquele ano. Então, era uma cerimônia muito bonita até, porque eles iam com alegria. Esses aqui são os meus filhos na fé. Filhos na fé. Então, eu fazia os discípulos e os discípulos faziam os discípulos. Ou um jargão da igreja, né? Ovelha gera ovelha. Eu tenho muita alegria que esses dois jovens, eles falam a língua da nossa igreja aqui. Louvado seja Deus por isso. Então, se você for lá na igreja, uma dessas duas igrejas, essas duas bases missionárias, se fechar os olhos, você vai pensar que está numa igreja aqui brasileira. Eles falam a nossa língua, a liturgia é a mesma nossa, porque aprenderam conosco e não tiveram, graças a Deus, nenhum carrapicho vindo de outro lugar. Graças a Deus. Amém. Vamos lá para... Ficou muito bem explanado, né, Muito irmão bem. Samuel, essa parte do discipulado. E eu acho que é importante dizer que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, é uma das igrejas ainda que zela e que cumpre essa parte do discipulado. Às vezes, algumas pessoas acham que o discipulado é só para o pastor. Não, né? Às vezes, eu ganhei alguém para Jesus, eu posso discipular aquela pessoa. Sim. É o que o pastor Benê diz, ovelha gera ovelha. Mas vamos lá, terceiro subtópico da nossa lição, que traz como o título aqui, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Presbítero irmão Samuel. Muito bem. Forte, hein? Muito, muito bom, né? Nós tivemos agora uma demonstração de como discipular, né? Eu vejo o discipulado como um verdadeiro paz na fé. Eu acho que todo mundo deveria adotar um novo convertido, adotar uma pessoa. No Santa Rosa, a igreja que estive
por muito tempo. Nós adotamos um casal muito amigo nosso hoje. Hoje ele é obreiro na igreja lá. Então, assim, é muito gratificante para alguém discipular e ver essa pessoa crescer. Eu tenho certeza que seu coração fica transbordante de alegria quando o senhor fala de Maputo, de Beira, dos líderes que estão lá. E sem o recebimento do Espírito Santo, irmãos, o discipulado fica incompleto mesmo. Não tem como você ensinar para alguém que Jesus veio, morreu, foi para o céu, mas deixou o Consolador, e esse Consolador não chegar no coração da pessoa para consolá-lo, né? Então, assim, Filipe pregava a Cristo, realizava sinais, mas precisava de um complemento. E quem que foi levar esse complemento lá? Pedro e João. Isso é muito importante a gente entender. Quando a gente vê Atos 8, 14 e 15, a gente vai entender que o recebimento do Espírito Santo é a base para qualquer pessoa, para qualquer cristão. E principalmente para os novos convertidos, vai fortalecê-los, vai deixá-los pacientes, porque se tem uma coisa que novo convertido não tem muito é paciência. Ele quer fazer, ele quer mostrar. E quando o Espírito Santo vem e adentra, muda o quadro daquela pessoa, né? É lógico que o discipulador, ele vai ter que saber como lapidar, mostrar para aquela pessoa como agir e, acima de tudo, buscar realmente, como buscar o Espírito Santo. E precisamos ter esse amor pelo novo convertido, né? Eu sempre costumo dizer que a água, por mais potável que ela seja, se ela ficar parada, ela apodrece. E crente que não adota um novo convertido, infelizmente, ele corre o risco de estar jogando fora todo o dom que Deus lhe deu, todo o poder que o Espírito Santo lhe capacitou. Então, é necessário haver, sim, o discipulador, que os irmãos venham, os professores venham instigar isso nos seus alunos, que eles venham querer adotar alguém, mas, acima de tudo, mostrar para esse alguém que ele precisa do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Glória a Deus por isso. Eu até anotei aqui, pastor Benê, com Samuel, aqui diz o seguinte, ó, no finalzinho do terceiro tópico, essa visão, ele coloca visão, eu anotei essa palavra, essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé. Então ele está dizendo que a visão da igreja primitiva, ela permanece hoje. Uhum. Devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Eu acho bonito o pastor Nelson Alves, ele sempre conta o testemunho dele, que ele foi batizado com o Espírito Santo ainda criança. O pastor Nelson hoje, se eu não me engano, ele está com 86 ou 87 anos, se não me falha a memória. E ele, quando criança, parece que ele tinha de 5, 6 anos, se eu não me engano, quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, que Ele o pai até chora dele, quando conta, né? ele chora. É. Quando o pai dele falava para ele que existia, né, o Espírito Santo, e que ele tinha que buscar, que era algo maravilhoso e que dava poder. E ele falou, não, então eu quero poder. Eu quero buscar esse poder. E é até importante nós fazermos menção disso para que o professor ele conte testemunhos Sim. dentro da sala de aula ou instigue os próprios alunos a se manifestarem, a testemunhar esta experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Porque isso vai instigar a fé dos demais para que também busque. Hoje acaba que acontece algo, não sei se eu estou sendo demasiado nas minhas palavras de dizer isto, mas acaba que às vezes a liderança deixa um pouco a desejar nessa questão de sempre estar falando, irmãos, vamos buscar o batismo do Espírito Santo na oração, né? Inclusive uma coisa aqui que tem o texto bíblico, diz que Paulo, impondo as mãos sobre eles, receberam
o Espírito Santo. Bom, o que custa, às vezes, você ir lá e, no momento da oração, não precisa ser só naquele momento, vem pra frente e vamos pôr a cabeça. Nada contra, é importante também. Mas, num dia de culto normal, ou então numa oração de consagração que nós temos aos segundos domingos, ou numa vigília, você que é batizado com o Espírito Santo, vai lá na vida de um jovem, na vida de um irmão que ainda não é, põe a mão na cabeça dele. Mas e aí, será que nós estamos cheios do Espírito Santo para poder levar o Espírito Santo a outras pessoas, a manifestação do poder em outras pessoas, né? Mas tudo bem, então pelo menos vamos instigando as pessoas a buscarem. A buscarem. Eu posso até contar um testemunho aqui da parte que eu faço parte da liderança de jovens, né? E eu tenho sempre falado sobre isso aos líderes. E um testemunho é os nossos jovens aqui da sede. Todos, se eu não me engano, é terceiro ou quarto sábado, Nicolas? Primeiro sábado. Todo primeiro sábado, eles passam a manhã inteira aqui orando. Muito bonito. Até meio-dia, né? Até bonito. Meio-dia orando. E já tem vários testemunhos de batismo com o Espírito Santo. Isso é raro acontecer hoje, nos nossos dias, mas já tem, se eu não me engano, foi 2 ou 3 jovens que já foram batizados com o Espírito Santo nesse trabalho de consagração com os jovens, que é justamente para isso, para eles buscarem o batismo com o Espírito Santo, o renovo e a palavra. E a palavra. Então, nós temos que ter esse como líderes, e você como professor, tem que instigar isso nos alunos, para que busquem. Pastor Benê? Pastor Neusley, buscar o batismo com o Espírito Santo é necessário, é uma doutrina que nós cremos, é uma promessa, não é isso, professor? Sim. É uma promessa. Porque não querer o todo, né? Vai ficar só com a metade? Só com a metade. Precisamos querer o todo. Todas as promessas para a nossa vida. Principalmente nós que somos pentecostais clássicos. Deixar bem frisado, né? Somos pentecostais clássicos. Por que buscar o batismo do Espírito Santo? Talvez, pastor Neusley, pode estar havendo também uma falta de informação. Vamos buscar para quê? Para que ser batizado com o Espírito Santo? Qual é a finalidade de receber o batismo do Espírito Santo? Para chegar lá, falar em línguas, receber o poder de Deus, ir lá na frente, eu colocar a mão na minha cabeça? Ou para quê? Segundo a Bíblia, eles recebiam o batismo do Espírito Santo para que o crente seja revestido de poder de Deus para testemunhar com ousadia o evangelho. Então, ele tem poder para ser perseguido, ele aguenta a perseguição, aguenta até morrer, ele tem ousadia para falar de Jesus, para testemunhar de Jesus. Então, é necessário ensinar a igreja que eles precisam evangelizar, precisam ganhar almas para Jesus. E que nesta intenção de ganhar almas, eles, se for apenas um conhecimento deles humano, não vão conseguir. Não vai dar certo. Então, se eu for falar com alguém apenas usando aquilo que eu sei, biblicamente, é apenas uma filosofia. Alguém pode crer, ele pode refutar com a ideia dele também. Mas se eu for, como Paulo disse, eu não fui falar com vocês com palavras humanas e sabedoria, mas eu fui com o poder de Deus. Então, se os crentes souberem para que precisa ser batizado com o Espírito Santo, certamente eles buscarão com mais intenção, com mais vontade. Então, é preciso explicar. Você vai ganhar almas para Jesus, vai ter poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos, vocês serão revestidos de poder até para ser perseguidos e proclamar o evangelho com ousadia quando forem cheios do Espírito Santo, quando forem batizados com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é só para isso. Justamente o que volta ao tópico anterior, né, pastor Benê? Que diz aqui, inclusive o autor coloca o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas, a capacitação do Espírito. Então, o discipulado é justamente para isso. Exatamente. Então, a igreja, o professor que está ensinando, ele precisa colocar isso. Inclusive, eu acho que o pastor Benê já fez isso lá. É justamente o que os jovens estão fazendo aqui na sede. Sim. Tem a palavra. Qual é o motivo? Para que você vai buscar o batismo do Espírito Santo? É o que o pastor Benê
está fazendo menção aqui, né? Para que se entenda e aí busque com consciência. Eu estou Exatamente. buscando, mas eu sei o que eu quero. Exatamente. Eu sei o que eu estou buscando. E, pastor Neusley, a gente pode ver a diferença, professor Samuel. No campo missionário, a primeira denominação que chegou não foi os pentecostais, como aqui no Brasil também. Então, os não pentecostais estão aqui há 40 anos a mais do que a gente. Quem são eles e quem somos nós? Estou falando numericamente falando. A questão de crescimento. Estou falando de crescimento. Sim. Quem são eles? E por quê? Qual a razão disso? O que explica? Sendo que do outro lado havia doutores, pessoas instruídas, e do nosso lado pessoas simples, humildes. Por que houve esse crescimento? Exatamente porque... A maioria não sabia nem ler e escrever. Nem ler e escrever. O porquê desse crescimento? Porque estavam cheios e capacitados com o Espírito Santo. Então aquela pessoa humilde e simples, cheia do Espírito Santo, tinha coragem, ousadia de falar para o patrão sobre Jesus. Tinha ousadia, tinha coragem de falar para o professor na escola sobre Jesus. Aquela empregada doméstica falava para a patroa sobre Jesus. Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo. Uma pessoa sem o poder de Deus não tem coragem para fazer isso jamais. Não tem essa ousadia. Então, buscar o batismo com o Espírito Santo é justamente para isso. Na missão lá é assim também. Os nossos irmãos não pentecostais, eles fazem um trabalho maravilhoso. Eu acho que eles amam a Jesus muito mais do que eu, porque eles estão lá ainda. Fazem um trabalho maravilhoso, trabalho social, trabalho teológico, na formação teológica dos que ali estão. Mas enquanto eles organizavam uma igreja, nós, na nossa simplicidade, mas com o poder do Espírito Santo, nós formávamos 5, 6 no mesmo período. Por quê? Porque nós temos a chama pentecostal, o Espírito Santo que nos dá poder, nos capacita para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, finalizamos aqui mais uma lição. Quero agradecer aqui ao presbítero Samuel. Deus abençoe por mais uma vez estar conosco, compartilhando aí o conhecimento das Sagradas Escrituras. Amém, pastor. E hoje, muito honrado em aprender um pouco mais sobre o campo missionário. É muito bom. Senhor Benê, Deus abençoe mais uma vez. Pastor Neusley, eu que agradeço estar aqui para poder ajudar, na medida do possível, os nossos professores e os alunos da nossa querida IBD. E também estar aqui com o pastor Samuel é sempre um privilégio, um prazer. Deus abençoe pela companhia, pastor Samuel. Estamos sempre aprendendo com os mestres. Deus abençoe, pastor Neusley. Amém. Meus irmãos, nós finalizamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 10, essa lição que está extraordinária. Então não deixe de compartilhar com os amigos, não deixe de curtir, comentar e ativar o sininho para que todas as notificações cheguem para você de todo o conteúdo aqui do nosso canal AD Belém Piracicaba. Conclusão da nossa lição, nós podemos dizer como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição. Tudo isso, plano de Deus para se cumprir o capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos. A igreja permaneceu organizada, pregando a palavra cristocêntrica, a palavra da cruz, discipulando, ensinando os novos crentes. E aí eu finalizo dizendo: busque o batismo com o Espírito Santo, para que essa chama pentecostal ela continue ardendo e continue gerando vidas durante todo o tempo que você continuar pregando o evangelho da palavra do Senhor. Amém? Até a próxima lição. Que Deus continue abençoando sua vida. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos.